Federal, falamos ao vivo do Palácio do Planalto. Na última sexta-feira, dois aviões modelo Hércules da Força Aérea Brasileira decolaram do Brasil para Moçambique, país atingido por um ciclone tropical chamado Idai, que ocorreu no dia 14 de março e deixou mais de 700 mortos. Pelas redes sociais, a Força Aérea Brasileira publicou imagens da chegada dessas aeronaves nesta segunda-feira. Foram transportadas mais de 20 toneladas de suprimentos e equipamentos, além de 40 militares da Força Nacional e dos bombeiros de Minas Gerais. Além dos militares, os aviões levaram 870 quilos de material fornecidos pelo Ministério da Saúde, como antibióticos, remédios para febre, soro para hidratação, além de materiais de primeiros socorros, como ataduras, gases, luvas, que vão ser suficientes para atender até 3.000 pessoas por um período de 3 meses. Em Moçambique, a ajuda humanitária brasileira vai se concentrar na cidade de Beira, a segunda maior do país e a mais destruída, com o maior número de vítimas. Lembrando que o Brasil já havia anunciado a doação de 100 mil euros, cerca de 430 mil reais, para apoiar o governo de Moçambique nos trabalhos de resgate e reconstrução emergencial após o resgate. 20 bombeiros de Minas Gerais que participaram do resgate às vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. Foram enviados medicamentos e produtos básicos de saúde para atender até 3.000 pessoas. O Brasil também mandou picapes, botes e drones equipados com sensores térmicos para ajudar na localização de vítimas. Moçambique tenta conter um surto de cólera. Mais de 100 casos da doença já foram confirmados. O ciclone... Depois de centenas de pessoas terem morrido em consequência do ciclone Idai, imagens televisivas mostram equipas de resgate sobrevoando áreas inundadas, salvando pessoas de árvores. Muita gente continua presa em áreas remotas em que as estradas estão destruídas e as vilas submersas. O ciclone Idai atingiu a cidade moçambicana da Beira, no litoral, com ventos de mais de 170 km/h no dia 14 de março e seguiu para o Zimbábue e Malawi, deixando milhões de pessoas em risco. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse a 19 de março que o ciclone matou mais de 200 pessoas e que as equipas de resgate... Idai deixou um rastro de destruição inacreditável. Senhor Presidente, bem-vindo à Euronews. Como é que se lida com uma situação como esta? Os ciclones que surgiram em Moçambique de 14 a 15 de março e depois mais 25 de abril, são os ciclones que deixaram Moçambique, retardaram o processo. Nós já estávamos a reanimar o país depois da crise financeira que assolou o mundo e Moçambique, idem, os nossos produtos que tinham baixado o preço, estávamos já animados para ver se levávamos de 3,7 o crescimento para 4,7. E tudo indicava que estávamos a caminhar nesta linha. Agora, depois dessa destruição que sofreu a cidade da Beira, culturas, áreas cultivadas que foram desapareceram, as habitações, etc., Moçambique retrocedeu e nós tivemos que fazer a revisão do nosso crescimento para 2,0%. Ainda estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, ressente-se o retrocesso do crescimento do país. O esforço de reconstrução tem sido gigantesco. Em que ponto estamos? E não falo, obviamente, apenas de infraestruturas, mas das vidas dos moçambicanos. Naturalmente, vidas perdidas, mais de quase que 7 centenas, incluindo o Kenneth, essas já não temos como. Os ferimentos, estamos a tentar ver se conseguimos as pessoas feridas, as pessoas deslocadas, pessoas sem comida. E tudo indica que, pelo esse ritmo, setembro, próximo mês de setembro, poderemos ter problemas da crise alimentar em Moçambique. Mas estamos a trabalhar para ver se vamos à segunda época, provendo sementes para os agricultores, etc. A reconstrução, o processo começou. Começou primeiro com a avaliação, o que foi destruído, o que tem que ser recuperado e como tem que ser recuperado. Esse processo está todo a decorrer. Nós fizemos a conferência, como disse há bocado, de doadores, onde tivemos muita participação de todo o mundo para compreender o que há e a solidariedade. Conseguimos 1/3 do valor previsto, o nosso valor previsto, avaliado ainda com assistência internacional, é de 3,2 mil milhões de dólares
americanos e conseguimos 1,2 mil milhões, o que significa que gradualmente vai andando e o processo será que começar, só que agora já é o processo de desembolso dos valores que foram prometidos e nós também estamos a aumentar mais iniciativas nacionais para repormos o tecido também empresarial. O país está hoje melhor preparado para responder a uma catástrofe natural e eu falo naturalmente em termos de organização, mas também de governança. Geograficamente nós estamos numa situação propensa a esse tipo de problemas, por isso nem sequer a dimensão se consegue avaliar na totalidade. Por exemplo, o Idai foi destruidor, incluindo o próprio Kenneth, foi muito violento, foi silencioso, mas de uma forma violenta. Preparação e organização, o nosso Instituto Nacional de Gestão de Calamidades completa este ano 20 anos, significa que acumulou uma experiência ao longo dos anos. E essa experiência, caracterizada, tem métodos de preparação, prepara as pessoas, treina, organiza exercícios de simulação, mais comunicação com o serviço de meteorologia, a maneira como disseminar a mensagem de preparatória em diferentes línguas, usa diferentes métodos ou peças teatrais, através de canções, músicos, etc. Esse é o trabalho que está a ser feito. Agora, estarmos preparados, não diria que estamos na totalidade, porque isso envolve meios, por exemplo. Quando isso acontece, envolve meios, e esses meios têm que ter uma certa forma de ser tratados. Por exemplo, nós tínhamos colocado agora, na zona da Beira, quando prevíamos ciclones, tínhamos colocado algumas embarcações, alguns meios aéreos, embora poucos que existem, mas uns, mesmo nesse processo, sofreram também danificação e não conseguimos totalmente. Mas estamos atentos, o governo está atento, estamos agora a trabalhar no sentido de termos o seguro de calamidades, o fundo de calamidades, e pensamos que essas são formas que gradualmente vão nos fazer crescer. Como é que está a ser feita esta gestão de fundos internacionais? Porque se falou, de alguma forma, podia ter havido ali alguns desvios. Como é que isto está a ser feito? Bom, os fundos são esses 1,2 que têm que entrar. Nem todos entraram. Algumas instituições internacionais entraram. Até agora não acredito que mais de metade tenha entrado. São promessas, foram feitas e há procedimentos para serem entregues esses fundos. Mas essas, quando se fala de transparência no uso, refere-se mais àqueles apoios imediatos que surgiram no momento de resgate, momento também de acomodação, da recolha das pessoas das zonas de difícil acesso, de zonas de risco. Então, esses apoios é que se referem. Então, nós, durante o momento, e até incluindo, já se falava de transparência antes dessas coisas chegarem a nós. Os primeiros apoios que nós tivemos, aliás, a primeira assistência que foi feita aos afetados foi feita com recursos nacionais. Nós, como temos o INGC, tem armazéns onde prepara-se no mínimo 3 dias de sobrevivência quando há essas coisas. E tínhamos isso em armazém, tudo, os materiais básicos e perto desta zona. Alguns deles não conseguimos usar porque quando destruíram-se os armazéns, molharam as comidas, etc., não deu para usar. Então, mas os primeiros apoios foram totalmente de apoios nacionais, daqueles dias imediatos. Então depois começaram a vir apoios e eu estava agora a explicar nesse fórum Euroáfrica. Estive muito a falar sobre isso no sentido de que tem que se ver as tradições quando às vezes anunciamos as percas ou os desvios. Porque para quem ficou uma semana sem comida, sem água, quando aparece um caminhão, quando aparece um helicóptero a trazer água, a trazer bolachas, etc., a tendência é correr para ser primeiro e recuperar. E essa tendência, a corrida, a carregar e fugir, não pode pensar que isso é roubo. Um forte abraço! Só precisa da comida. Nós temos que gerir. É verdade, houve alguns desvios de pessoas que eram responsabilizadas para poder fazer a distribuição. Uns colocaram nas suas casas porque não tinham onde colocar, não havia armazéns. E há quem pensou que isso é desvio. Outros, pronto, não fizeram chegar, mas esses casos foram responsabilizados. Nós, nesse ato, indo diretamente à pergunta que é justa, é que o que fizemos é aumentar mais o processo de fiscalização, envolver sociedade civil também na avaliação, mas também uma fiscalização independente. Este Fórum Euroáfrica tem como objetivo aproximar os dois continentes.
Acha que a África ainda é vista apenas como uma fonte de matérias-primas? Infelizmente, há quem pensa assim e às vezes alguma corrida que se faz é para ver qual é a primeira oportunidade que alguém tem para isso. Mas nós, os africanos, já estamos atentos em relação a isso. Os dirigentes africanos